Pois é, temos um assunto fantástico para falar com quem entende do assunto, que é o que a gente chama de financeiro, né? Um especialista em fazer contas, que é o Paulo Nicola, o homem que calculava, né? Que criou a ferramenta Inovipab. Nós vamos falar dela já já. Mas antes eu convoquei o Paulo, porque ele é um homem de finanças do agro e plantador de soja, produtor de soja lá em Santiago, Rio Grande do Sul. Falei, Paulo, tem uma angústia das várias angústias que afetam o produtor, é o tal do arrendamento. Está tudo igual ou se modificou? O que a gente pode falar a esse respeito? Então vamos convidar o Paulo Nicola para a gente focar em arrendamento. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu amigo João. Boa tarde. Como é que Boa está tarde. esse meu amigo? Ah, sempre lutando com a vida, sempre em frente, sempre otimista com o agro brasileiro, que o nosso país, apesar de tudo. Mas, Paulo, por exemplo, por que eu estou otimista? Porque a gente tem a oportunidade de passar informações produtivas, né, positivas para o produtor, por exemplo, nesse nosso tema que angustia os produtores, chamado arrendamento. Você tem uma proposta que divide em dois essa condição? Certo, João. Quando nós fizemos aquele programa, alguns anos atrás, que foram diversos programas que ainda está aí no teu site, um dos mais debatidos foi arrendamento. Quando nós falamos sobre arrendamento, olha, teve várias situações e vários estados brasileiros que adotam regras diferentes, né? Inclusive teve alguns que falam em 25 sacos, outros falam aqui na nossa região são 12 sacos. O arrendamento é uma ansiedade muito grande, João. Se o pequeno e médio produtores, ou até mesmo os grandes, fizerem um contrato muito extenso com um arrendamento acima do que realmente vale, ele fica 5 anos aumentando o custo dele na safra. Eu sugiro, João, que sempre o produtor, e tanto o arrendador como o arrendatário, dividam ao meio a renda do campo. Eu acho muito justo isso. Na nossa região, por exemplo, a renda líquida aqui, mais um bruta aqui, é em torno de 12 sacas de soja por hectare. 24 sacas de soja por hectare, perdão. Eu pago 12 sacas de soja por hectare e me sobram, na média, 12 sacas. Então, é claro, tem casos de arrendamento com irrigação. Soubemos que o arrendamento é proporcionalmente aqui no Brasil à fertilidade do solo. E o que é pior, João? Os valores do arrendamento, eles muitas vezes a referência é o maior preço pago na região. E nem sempre quem está pagando o arrendamento, ele tem noção de custos, né? E isso traz uma preocupação e uma ansiedade muito grande. Por um lado, o produtor rural, ele planta, ele é responsável, ele paga arrendamento todos os anos, colhendo mal ou colhendo bem, então ele tem que ser realmente reembolsado pelo trabalho dele. E o proprietário da terra, João, ele investe muito dinheiro, né? É um capital muito grande e também tem que ter a rentabilidade. E muitas vezes ele tem que renegociar face a algum intempérie, face a alguma dificuldade, uma chuva de pedra. Então, penso eu, João, e eu sugiro, isso pode ser adotado de norte a sul no país, que se divida a renda da terra. Esse é um padrão que nós chegamos à conclusão, naqueles programas, ser o ideal, né, João? Tá. Pelo que eu estou entendendo, claro que eu não sou do ramo, né? Eu não faço nem não sou arrendatário nem arrendator, né? Mas assim, o que você está propondo, porque as dores são semelhantes, as dores atingem os dois lados, isso é duas pessoas unidas. Um está fazendo, o outro está pegando a renda, mas todos no mesmo barco e chegando a uma conciliação. Não estou discutindo valor, estou discutindo junção de interesses. É isso, professor Paulo? Exatamente, João. Aqui no Brasil tem um diferencial bem grande em relação ao primeiro mundo, né? Aqui, como eu falei, claro que o arrendamento aqui também está muito ligado à fertilidade do solo, que realmente aumenta a produção, mas aí se for dividir a renda, fica justo. Mas em países mais avançados, e eu quando faço um arrendamento, João, é feito pela capacidade produtiva da terra
e a fertilidade. Então, quando você vai arrendar uma terra, você tem tantos ppm de fósforo, tantos ppm de cálcio, né? Tantos ppm o volume de matéria orgânica conta muito. Então, a fertilidade do solo, eu uso o solo 3, 4, 5 anos, e quando for devolver a propriedade, eu sou obrigado, consta em contrato, a entregar a propriedade com o mesmo nível de fertilidade que eu peguei. Isto faz uma diferença muito grande, João. O que aqui no Brasil não acontece. Eu nunca vi contrato de arrendamento onde o proprietário da terra se preocupa com a fertilidade. Isso é péssimo para o arrendatário, né, João? Principalmente hoje em dia, que a lucratividade está bastante ajustada. Eu digo para você, Paulo, que eu sou um cara de sorte, que tenho bons amigos, como é o seu caso, que não é só amigo, né? Um cara que é proativo. Estamos selecionando alguns assuntos muito de impacto, que importam para a vida do produtor, saindo essencialmente só dos preços. Nós estávamos comentando agora fora do ar, da condição psicológica dos produtores, muita gente em cima de RJ. RJ é uma gota que bate no lago, o plástico vai virando, vai atingindo um monte de gente e muita gente angustiada. Nós vamos comentar na sua próxima intervenção, Paulo, essa sanidade do produtor. Precisamos nos cuidar com o psicológico, muita gente angustiada, precisamos dar uma palavra de carinho, precisamos falar de liquidez, vários assuntos pela frente. Mas para encerrar, não podemos também de alertar e sugerir aos produtores a contribuição maior do professor Paulo para nós aqui, que é a ferramenta Inovipab, para você anotar as coisas, né? Tudo isso que o Paulo falou, você devia estar lançando naquela ferramenta os valores, quanto você botou de insumo, tal, quanto você está recebendo de arrendamento, ou quanto você tem que pagar. Tenha todos os controles dentro de uma calculadora eletrônica. O Paulo não gosta que eu chame de calculadora, mas é uma calculadora, por que não? Mas é uma ferramenta para você manter o seu controle nas suas mãos. Inovipab. É isso, professor Paulo? Exatamente como eu digo sempre, João. É similar a uma calculadora. Viu, João? Agora você imagina o seguinte, ó, aqui no Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, aqui são 24 sacos de soja de lucro bruto, digamos, a renda da terra. Eu pago 12 e o proprietário fica com 12. Agora imagina se eu inventar de pagar 14, como às vezes acontece. Automaticamente, né, eu pago 14 e vai me sobrar só 10 sacas por hectare. Ou seja, a bater do lucro bruto, 2 sacas de soja, João, de 12, é muita coisa. Isso aí fica no lucro bruto 5 anos, 6 anos, e nos ajustes que está havendo na lucratividade hoje, isso aí é muito alto, João. O produtor não se dá conta porque não controla os seus custos, na maioria dos casos, né? Mas isso aí, João, se Deus quiser, com o tempo e com essa ferramenta Inovipab aí, que é automático, toda hora ele sabe do seu custo através dela, então isso aí vai se resolver aos poucos, João. Inovipab, uma ferramenta similar a uma calculadora. Correto assim, professor Paulo? Certo, meu irmão. Valeu. Até amanhã. Muito obrigado, abraço. Paulo. Até a próxima. Grande abraço. Similar. Muito bem. Karina Botião, cada dia aprendendo